Olá pessoal, É, bom, eu resolvi, para quem não me conhece, meu nome é Cleberson, sou engenheiro eletricista e estou querendo desenvolver um trabalho de divulgação de vídeo, né? Eu espero que vocês gostem, certo? Tem algumas playlists lá no meu canal e resolvi postar esse hoje aqui, certo? Que é da disciplina Sistemas de Controle Contínuo. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte, sobre o sistema de segunda ordem. O sistema de segunda ordem, ele é um sistema que possui dois polos, certo? Possui dois polos e tem aquela questão de um sistema oscilação, um sistema sobreamortecido, subamortecido, criticamente amortecido, amortecimento nulo, né? A relação de Kissy com a variação de Kissy com relação a essa resposta. Então a gente vai ver tudo isso. Eu diria que até é um vídeo muito detalhista e vai permitir uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade melhor para ver o desempenho da resposta do sistema, certo? Então assim, tem essa questão aqui, a 5.1 do livro do Ogata, que ela vai servir só como válvula propulsora, mas vamos detalhar todos esses pontos, né? Tempo de subida, tempo de pico, o, o sobressinal, né? Então, assim, é uma aula bem interessante porque ela é a base conceitual para análise de estabilidade. Embora a gente não vai falar de estabilidade aqui, mas ela é a base fundamental para ter essa noção. A questão do amortecimento do polo, a parte real do polo de segunda ordem, ele está mais afastado da do eixo imaginário, né? Ele deixa a resposta mais rápida, deixa a resposta mais lenta, né? Quais são os fatores que deixa mais oscilante, qual a resposta mais rápida com a variação do fator de amortecimento e tudo mais. E algumas técnicas, né? Aqui, algumas técnicas que vai ajudar na resolução de questões, certo? Então vamos lá, tem esse exemplo aqui que vai ser a válvula propulsora, certo? Então, de tudo. Considere um sistema mostrado na figura 5.6, está aqui a figura 5.6, certo? Repare que é um sistema de controle com realimentação unitária, e aqui a gente tem a função de transferência de malha fechada. Então o que é que ele pede? Ele dá o QC, ele 0.6, ele dá a frequência de amortecimento. E pede o tempo de subida, o tempo de pico e o overshoot dele, né? E o tempo de assentamento, certo? Vamos explicar no detalhe quem cada um é. A gente sabe que esse QC estando entre esse QC maior do que 0 e menor do que 1, a gente sabe que é uma resposta que oscila, mas tem um amortecimento. Ela não oscila independentemente, ou ela não oscila permanentemente, né? Mas vamos lá. Para a gente ter uma noção bem aprimorada desses tempos de subida de pico e de assentamento do oversize,
A resposta de segunda ordem, ela tem essa seguinte característica, certo? Essa seguinte característica. Ela tem, ela oscila aqui, né? Ela começa aqui numa determinada velocidade e chega, vamos aqui a resposta, certo? Aqui a resposta de malha fechada para uma entrada em degrau. Então, para uma entrada em degrau, a gente percebe que a resposta, ela tende a ficar no regime permanente aqui, certo? Tende a ficar no regime permanente. Então, esse tempo aqui, que é uma característica muito importante no sistema de controle, é crucial para a gente ver o desempenho medir o desempenho do sistema e comparar um ou outro, qual o mais rápido, qual o mais lento, qual que oscila mais, qual que oscila menos. Isso é extremamente importante em toda a malha de controle e base para tudo que você vai fazer. Entendendo essas grandezas, vai dar uma sensibilidade gigantesca na análise de controle, seja ela de estabilidade, seja ela de dimensionamento de controladores, PI, PID, a ação proporcional, a ação integral, a ação derivativa, porque vai ser uma análise completa do sistema de segunda ordem. Dito isto, os tempos que mede esse comportamento, eles são definidos da seguinte forma. Esse tempo que a resposta chega a 100%, né, do valor final, ele é chamado de tempo de subida, chamado de TR. TR. É o tempo de subida, é a definição, certo? O tempo de pico é o tempo que se leva, que é isso aqui, o tempo de subida é isso aqui. Que é a primeira vez que ele alcança a referência, que é justamente o degrau unitário. Então, é a primeira vez que a resposta alcança o degrau unitário, que é justamente a referência. Não é isso? A gente coloca uma referência. Eu gosto muito do exemplo do elevador, né? Você tá aqui o apartamento, tá aqui o elevador. Na hora que você joga a referência, eu quero ir pro terceiro andar, certo? Então aqui é a referência, você colocou 3, né? Colocou 3, é como se esse 1 aqui fosse 3. Então, tá aqui o apartamento, ele vai subindo, certo? Só que na hora que ele chegar na referência, você percebe que o elevador ele vai diminuindo a velocidade, né? E tendo a oscilação, no sistema que tem a oscilação, ele vai subir um pouquinho, depois vai descer um pouquinho, aí depois vai chegar na referência depois que ele oscilar. Então percebe que uma oscilação muito grande, ele vai deixar o sistema com problema. Então o ideal é que fosse o quê? Ele subisse rápido e estabilizasse rápido. Mas na vida real não acontece isso, né? Na vida real ele tem, como exemplo esse do elevador, ele tem as pequenas oscilações, certo? Então, essa resposta aqui desse vídeo, do sistema de segunda ordem, ele vai dar uma compreensão gigantesca em todas as aplicações de controle. Podemos dizer assim, né? Nas respostas principalmente de segunda ordem, nos sistemas que tem esse comportamento. Então, o que acontece? Vamos lá, né? Esse é o tempo de subida. Vamos finalizar as definições aqui. Esse é o tempo de subida. Aí temos o tempo de pico, que é o tempo que a resposta leva para chegar no seu pico, certo? E tem o tempo de assentamento, que é o TS. O tempo de assentamento, ele é o tempo que tem uma pequena oscilação. Ele não é aquele tempo definitivo, né?
Ele é um tempo que geralmente ele vai ser com uma tolerância de 2%, né? Então 2% aqui de variação, 2% da variação já é a definição do tempo de assentamento. Tem o tempo de assentamento de 5%, né? Que é esse aqui mais largo, certo? Que é justamente esse tempo aqui que está marcado no gráfico. Mas tem um tempo de 2%, que é um tempo menor, que ele vai um pouco mais longe. Mas para essa tolerância maior aqui de 5%, já se define o tempo de assentamento, certo? Isso aqui vai medir o vai ser um indicador, né, para saber como é que vai ser o comportamento, né, do sistema perante a uma referência, certo? Então vamos lá. O que acontece? Tá aqui a função de transferência. Ele vai entrar aqui com a degrau. Aqui ele vai entrar com a degrau, né? Que no domínio da frequência é 1 sobre S. Ele vai entrar com a degrau. E para a gente achar... Esse daqui é bem interessante. É bem interessante, principalmente quem quer celeridade nas provas. A gente quer, a partir desse GDS, a gente quer saber a função de transferência de malha fechada, certo? Que é justamente a gente pegar os diagramas de bloco aqui e fazer. Mas para ser bem mais prático, a gente define, né, que o sistema de malha aberta, GDS, que é esse sistema aqui, ele é um numerador sobre o numerador... Não, na verdade o GDS aqui já está repetido, certo? O GDS é assim, é o numerador de S dividido pelo denominador de S. Essa foi a nomeação. Para passar, isso aqui é GF de S, certo? Para passar, sabendo a função de transferência de malha aberta, para passar por cima de malha fechada, é só pegar o numerador de NDS, dividir pelo numerador mais o denominador. O que é que se faz? A gente pega isso aqui, ó, tá aqui a função de transferência de F de S. A gente pega o numerador, tá aqui o numerador, pegamos o numerador, que é ômega n ao quadrado, dividido por S ao quadrado, né? Que a gente multiplica aqui a função de malha aberta, multiplica aqui, e soma, né? Veja, eu peguei esse numerador, tá aqui o numerador, só que com S já distribuído, e soma com o denominador, isso aqui, ó, o denominador, né? E soma com o numerador, né? Que a roda aqui não interfere. E a gente tem essa resposta de malha fechada, né? Essa é a função de transferência de malha fechada. Isso é que vai definir. A gente sabe que igualando essa equação a zero, a gente encontra os polos do sistema. E os polos do sistema é que vai informar se é uma resposta sobreamortecida, subamortecida, amortecimento crítico e tudo mais. Certo? Sendo que, para se generalizar, a gente escreve dessa forma aqui. S ao quadrado mais 2 que se ômega ns mais ômega n ao quadrado. Quem é o que se? Quem é esse ômega n? Veja que é apenas duas variáveis que determina, né, por meio delas, determina a dinâmica do sistema. Esse que se é chamado de coeficiente de amortecimento do sistema. E isso aqui é a frequência natural, certo? Lá na frente a gente vai entender um pouco melhor do que são eles dois. Mas isso daqui, essa expressão, ela tem que estar na cabeça. Principalmente na hora da prova, que aí a gente, sabendo se o que se, né, geralmente eles dão a função de transferência e a gente desenvolvendo, a gente pega esse índice aqui, ó, vamos supor que ele deu uma função de transferência aqui, é B, S mais C. A gente sabendo esse B aqui, fazendo a lógica lá, o B e o C, fazendo a lógica, a gente já descobre aqui quem é que se, quem é ômega n. Já descobre duas grandezas que é determinante para a definição da resposta, certo? Então é o seguinte,
Vamos lá. O que acontece? Quando a gente, uma vez tendo essa expressão, né, em termos de S, a gente usa Bhaskara, né? A gente usa Bhaskara para saber justamente os polos, que é a raiz desse polinômio. A raiz desse polinômio é o ponto-chave. Então o que acontece? Por Bhaskara, né, é por isso que é importante saber como é que a gente desenvolve, que a gente desenvolvendo, a gente vai saber como é que vai ser a dinâmica. Então daqui, né, tendo essa expressão, isso aqui tem que estar gravado na mente. A gente tenta buscar o polo do sistema, né? Que é justamente o polo, é o que zera essa função. Então as raízes desse sistema, ou polos, ele é por Bhaskara, que é aquela equação que a gente aprende na escola. É menos b com mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. E quem é A? A é igual a 1. A é igual a 1, que é esse A aqui. Aqui é o B e aqui é o C. Né? Você tem uma função de segundo grau, onde você tem o A mais o BS mais C. Certo? Então, o B vai ser essa parte aqui. O A é 1. O B vai ser essa parte aqui, 2 que se ômega n, e o C vai ser ômega n ao quadrado. Então, aplicando na equação de Bhaskara, a gente tem, vamos lá, delta, o delta vai ser o B ao quadrado menos 4AC, que vai ser 2 que se ômega n ao quadrado, menos 4 ômega n ao quadrado, que é justamente 4AC. O A é 1, né? Fica C, que é ômega n ao quadrado. Quando chegar no final, você vai entender a principal função de conhecer esse desenvolvimento. Aqui, né, a gente pega. Aqui eu só peguei essa expressão, substituí os valores e coloquei aqui. Ó, veja aqui. B, né? Aqui é B, né? B, que é 2 que se ômega n. B, B ao quadrado, C, né? BC aqui. Então substituindo vai dar menos 2 que se ômega n com mais ou menos raiz quadrada 2 que se ômega n ao quadrado mais 4 ômega n ao quadrado dividido por 2. Certo? O que acontece? Esse 2 aqui, ele pode cortar com esse. E esse 2, passando para dentro da raiz, pode cortar com esses dois. Né? Porque esse aqui vai ficar em evidência e aqui corta com esse. Então vai sobrar só essa expressão. Só essa expressão aqui. Lembrando que a gente quer achar os polos. Então, menos que se ômega n e ômega n raiz quadrada, né? O que sobrou aqui foi que se ao quadrado, né? Saiu aqui a numeração que se ao quadrado menos 1. Só como a gente está falando de resposta de segunda ordem, a resposta de segunda ordem, o que se ele é menor do que 1. Ou seja, se o que se ele é menor do que 1, o que se ao quadrado também é menor do que 1. Certo? Porque, ó, veja bem, se você colocar 0,2 e se elevar 0,2 ao quadrado, vai dar 0,4. Você pode elevar o quadrado aqui infinitivamente 0,4, vai dar 1 ponto, né? Desde que se seja menor, que se seja menor do que 1, o que se ao quadrado vai ser menor ainda, né? Porque o número 1 é 1 sobre uma fração aqui. Esse denominador aqui, ele sempre, para que essa expressão toda seja menor do que 0, vai ser sempre maior do que 1. Sempre. Então, se você pegar um valor e elevar ele ao quadrado, aí é que ele vai ser menor do que 1 ainda. Certo? Então, sabendo-se disso, esse valor aqui, ele é igual a esse aqui se ao quadrado menos 1. Esse valor aqui,
ele é igual a você botar um menos na frente e inverter aqui esses termos. Só como a gente sabe que a raiz de menos 1 é j. E aqui a gente tem 1 menos que c ao quadrado. Como o assunto é sobre resposta de segunda ordem, então a gente amarra o que c menor do que 1. E a resposta característica do sistema, ele vai ter esse comportamento aqui. Ó. O menos que c ômega n mais ou menos j ômega n 1 menos que c ao quadrado. Aqui já se define os polos complexos conjugados. Né? Essa parte real do polo, ele é que a gente chama o amortecimento. Como a gente sabe, o amortecimento ele está atrelado a 1 menos AT. A função de transferência ela não é S mais A, né? Alguma coisa aqui em cima S mais A. E quando a gente bota no domínio do tempo, ele fica S menos AT. Que é esse termo aqui que amortece. Pronto. Esse A aqui, que é o do polo, é esse que si. Esse que si está relacionado com S, com E menos AT. Percebe que a gente sabendo quem é esse termo, que a gente não, representa ele como um sigma, a gente já sabe como se a resposta é mais rápida e mais lenta, né? Só por essa multiplicação de QC vezes ômega n, né? Que é justamente sigma. Sabendo o sigma, a gente já sabe isso. E essa restante aqui depois do J, que é a parte complexa, ele é o ômega d. O que significa ômega d? É frequência de amortecimento. Frequência de amortecimento. Ou melhor, frequência amortecida. Certo? É a frequência onde no final da resposta ele vai lá no cosseno, ômega d ou no seno. É a resposta a frequência de oscilação. Então, se a gente souber o ômega n e o que se a gente sabe é essa oscilação. Como a gente percebe, isso aqui é um número complexo. Se a gente colocar aqui no plano complexo, a parte real e a parte imaginária, no plano complexo, a gente vai perceber assim, que esse aqui é o ômega d, né, que é a frequência amortecida do sinal, e aqui é a atenuação do sinal, né, que é o sigma, que é essa parte aqui. Certo? Então é o seguinte. Então, uma vez sabendo desses dois termos, a gente já pode montar esse gráfico e fazer algumas relações. Quem é esse módulo aqui? Esse módulo, ele vai ser justamente a frequência natural. O que é frequência natural? A frequência natural é a frequência sem amortecimento. É a resposta sem amortecimento. Ela vai dar uma senoide eternamente, né? Não vai dar uma senoide amortecida, né? Que ela vai se reduzindo até chegar ao erro zero. Ela não vai ter esse amortecimento, por isso que se chama frequência não amortecida, que quando o amortecimento é zero, o sistema vai oscilar na frequência natural. Perfeito? Então é o seguinte, a gente sabe ômega d e sabe sigma. Uma vez sabendo a frequência de amortecimento e a atenuação, a gente pode descobrir qual é a frequência natural do sistema. Não descobrir não, né? Que essa daqui depende da frequência natural. Mas, com forma de comprovação, o módulo desse vetor aqui, ele vai ser ômega n. E como é que a gente sabe disso? É só pegar o módulo aqui, né? Que é um módulo de um fasor aqui. É a parte real ao quadrado, né? Dividir a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a raiz quadrada da parte imaginária. Foi o que eu fiz aqui. A gente colocou aqui um módulo
desse polo, ele vai ser a parte real e a parte imaginária ao quadrado, né? Então vai dar que se ao quadrado, ômega n ao quadrado, mais ômega n ao quadrado, que a gente coloca aqui, né? E aqui 1 menos que se ao quadrado, a gente tira a raiz. Veja que ainda estou no ao quadrado aqui, a gente não está com a raiz externa. Então a gente repete, faz aqui a distributiva, né? Repete aqui o que se ao quadrado ômega n, faz a distributiva e tem ômega n ao quadrado menos que se ômega n ao quadrado. Então corta esse com esse, fica só ômega n ao quadrado. Aqui tem o quadrado, vai para cá para a raiz quadrada e sobra ômega n. Aqui é a comprovação de que esse módulo é ômega n. Porque de repente ele acha o módulo e a gente tem o ângulo, a gente pode achar pelo seno e pelo cosseno, pode achar a frequência não amortecida e pode o fator de amortecimento. Compreende o quão importante a gente fixar esses detalhes na mente, né? E sabendo-se do comportamento do amortecimento, a gente tem a noção aqui que ele vindo mais para cá, a resposta é mais lenta. Ele vindo mais para cá, a resposta é mais rápida. Por quê? Porque esse sigma está atrelado a esse índice aqui, t no tempo. Quanto maior for essa atenuação, maior será, mais rápida será a resposta, certo? Outro ponto importante aqui é que o que se ele é igual ao cosseno de beta. Como é que a gente sabe isso? Quem é o cosseno? O cosseno de beta é o cateto adjacente, que é sigma, dividido pela hipotenusa, que é ômega n. Mas, ora, o que se, a definição de que se, a definição do sigma, ele é igual a que se ômega n. Então, a gente coloca aqui que se ômega n em cima, aqui parece um 6, mas aqui é o sigma, certo? E divide pela frequência natural. E aqui a gente comprova que o que se é igual ao cosseno de beta. Entende que essa visão no plano complexo já nos facilita a interpretação da dinâmica do sistema de segunda ordem? Porque a gente tendo essas variáveis, a gente pode mexê-las e ter uma noção geométrica, né? Ter a noção geométrica de como se comporta essas variáveis, de como se comporta a frequência amortecida, de como se comporta que se, caso a gente queira brincar, que a gente sempre costuma encontrar, principalmente questões que quando se variar o que se, a resposta fica mais oscilatória, para um determinado ômega n, qual é a dinâmica do sistema, né? Mas o que a gente mais vê é esse que se. Variando o que se, como é que a resposta ela se comporta, né? É mais ou menos por aí, certo? Falando nele, né? Vamos abordar essas possibilidades, né? O que se sendo zero é um amortecimento, é um sistema sem amortecimento. Ou seja, a parte real ela é zero. Vai ficar sem amortecimento. E o ômega D, o que se zero, o ômega D ele vai ser igual ao ômega n. Ou seja, o sistema vai ter uma frequência de oscilação, que é justamente essa daqui, uma frequência sem amortecimento. Por isso que caracteriza assim, sem amortecimento, que se igual a zero. Quando o que se é igual a 1, o que acontece quando o que se é igual a 1? Perceba que se é igual a 1, 1 ao quadrado, o ômega 2 vai ficar igual a 1 ômega n, certo? E o que se é igual a 1 vai ficar ômega n também. Então fica assim, ômega n, não, aqui zero na verdade, né? Zero.
essa parte zero, porque aqui vai ficar zero, aí... Não, aqui fica zero, tudo isso aqui fica zero, porque isso é igual a 1. Aqui zero e aqui, como o ômega fica só o que se ômega n, né? Veja. O que se igual a 1, fica só o ômega n aqui mesmo. Que essa parte aqui zero, né? E fica só o ômega n. S1, 2 fica só igual ao ômega n. É uma resposta, é um amortecimento crítico, certo? Que isso é igual a 1. Que depois eu vou explicar qual a diferença desse amortecimento crítico para o sobreamortecido. Porque eles não têm oscilação. Não tem oscilação. Se zerar essa parte imaginária, não tem oscilação. Certo? Então o foco do vídeo é justamente explorar essa expressão. Aí vem justamente nesse ponto. O que se entre 0 e 1, ele vai ter um subamortecimento. O que é sub? É um amortecimento fraco. Certo? É um amortecimento fraco. Mas tem amortecimento. Que é justamente aquela onda que vai e se estabiliza. E o que sigma é maior do que 0 é um sobreamortecimento, que aí vai ter um amortecimento sem oscilação. Tá? É só para fixar esses conceitos, mas a gente vai ver da melhor maneira no gráfico. Então é o seguinte. O que é as definições aqui? O que é a definição do sobressinal? O sobressinal é você pegar a resposta no tempo de pico. Tá aqui, esse é o tempo de pico. Diminuir desse valor de regime permanente e dividir pelo valor de regime permanente, que é justamente para saber o percentual. Mas é só essa a diferença. O sobressinal é essa a diferença. Tá? A gente tendo essa noção aqui, né? Tendo essa noção mais simplificada, a gente consegue ter uma melhor compreensão e uma melhor facilidade para decorar essas fórmulas, porque essas fórmulas aqui ela é bem complicada de lembrar, né? Mas tendo essa noção, a gente consegue ter uma ferramenta fortíssima para recordar depois. O que acontece? Né? Aqui está o sobressinal. E o sobressinal, aqui é a definição do sobressinal, certo? Em porcentagem, para saber o que é. É a diferença lá entre o valor da resposta no pico e o valor da resposta no regime permanente. É para saber quanto passou da referência, certo? Mas a definição dela, ela é calculada por essa expressão. Então, para a gente lembrar, é só pegar a parte real e dividir pela parte imaginária e multiplicar por π. Tá aqui a definição. Certo? Então, pegou essa parte real e dividiu pela imaginária, né? Lembrando de colocar o menos. Multiplicou por π, a gente tem a influência do sobressinal. Se de alguma forma esses dois valores ficarem constantes, né? Você variou aqui os polos do sistema e ficar constante, o sobressinal vai ser o mesmo, certo? Então aqui ajuda muito a gente interpretar fazendo essas variações. O tempo de subida, que é justamente o primeiro tempo lá, que é o tempo, esse tempo aqui, de chegar no regime permanente. A primeira vez, né? Ele é você pegar aquele ângulo beta, perceba que esse ângulo beta, né? Pegar esse ângulo beta, é como se fosse esse ângulo aqui, é esse ângulo que é π menos beta. Pega esse ângulo aqui e divide por ômega d.
Aí a gente tem o tempo de subida. Sabendo os ômega D, a gente já sabe o tempo de subida e já sabe o tempo de pico. O tempo de pico é só você retirar o beta, né? Vai ser π sobre ômega D. E o tempo, perceba o seguinte, o tempo de assentamento que está relacionado justamente com a velocidade do sistema que ele vai chegar lá, que ele vai chegar aqui na zona de interesse, na maioria dos casos, é você pegar considerar 4 vezes a constante de tempo. Essa constante de tempo, ela é definida, essa constante de tempo, ela é o inverso da parte real do polo. Ela é o inverso. Então, se a gente pegar aqui 4 vezes a parte real do polo, a gente tem um sigma, que vai ser 4 que se ômega n. Então, a gente sabendo a parte real, a gente sabe o tempo de assentamento da resposta, que é 4 vezes a constante de tempo. Certo? Tem situações também que usa, se eu não me engano, é 3 constante de tempo ou é 5 constante de tempo, não recordo agora. Mas enfim, aí tem uma tolerância, né? Se você for 3 constante de tempo, vai ter que uma tolerância a mais. Se eu não me engano, aqui é de 5%. A tolerância de 5%, que é justamente desse gráfico aqui. Uma tolerância de 2%, ela vai demorar mais. 2% ela vai demorar mais para chegar. Mas percebe, se você encontrar o sigma, você já sabe o tempo de assentamento. De maneira rápida. Né? Então, caso encontre peça na prova, de maneira rápida a gente já mata esse tempo de assentamento, que é muito, muito cobrado, que é um tempo importantíssimo para a gente saber até quanto tempo ele vai chegar lá na resposta. Então percebe que esse fator aqui, que é o sigma, a gente consegue entender se a resposta ela vai ser mais lenta, se a resposta ela vai ser mais rápida, por esse gráfico. Tá? Então, por essas definições, a gente consegue caracterizar bem a resposta do sistema. Veja, aqui é extremamente importante. Ó. Não precisa decorar, mas aonde está aplicado aqueles fatores. Veja, aqui é o sigma. O sigma está aplicado na exponencial, que é aqui se ômega n. E ômega d é a frequência que o sistema vai oscilar. Certo? Esse aqui é um sistema de segunda ordem. Perceba que esse aqui tende a zero quando o tempo tende a infinito. Então ele chega aqui na referência. O final de tudo é a referência. Certo? E aqui, pela dinâmica do sistema, por esse valor aqui, só pela compreensão dessa expressão, a gente consegue saber que ela vai mais rapidamente a zero ou se ela vai demorar mais um pouco. E ver qual vai ser essa frequência de oscilação. Né? Essa é a influência da resposta. Aqui a gente tem justamente a influência de QC na dinâmica do sistema. Vamos lá. Percebe que esse gráfico aqui, ó, ele é para o QC igual a zero, que é uma resposta oscilatória, oscilação pura. E, como a gente já viu, ela vai oscilar na frequência ômega n. Quando a gente vai aumentando o QC, veja que o sobresinal ele vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Justamente por essa influência aqui, ó, que a gente vai diminuindo o QC aqui. Então, essa expressão aqui ela vai aumentando, justamente o QC vai diminuindo e o sobresinal vai diminuindo, certo? Olha, esse ômega D, a gente define justamente isso. Quando
o que se vai aumentando, veja, o que se 0 vai dar ômega n. Aí o que se 1 já zera a resposta. Então, de 0 a 1, percebe que o ômega dele vai diminuindo? Né? Ou seja, vai diminuindo justamente. Então, a resposta, ela vai de 0 a 0,1, que se aumentando, 0,0,3, vai afetando tanto a oscilação, vai afetando tanto o overshoot, que é o sobressinal, e vai afetando também. Perceba o seguinte aqui, cadê? Vamos fixar o tempo. Tá aqui o valor de regime permanente, né? Que aqui é a referência. E perceba o seguinte, que para alcançar aquele tempo de subida, perceba o seguinte, que aqui ele está mais rápido, aqui está um valor, aqui ele está mais rápido, né? Na verdade aqui é assim, tá aqui no valor, veja, aqui ele tá, aqui ele demorou mais, aqui chegou mais rápido na resposta, aqui está chegando mais rápido. Veja que quanto mais rápido o sistema oscila mais. Esse é um ponto que é crucial se observar. A tendência no sistema, quando a gente deixa a resposta mais rápida, a tendência é ele oscilar mais no overshoot, no sistema de controle. Certo? Então, aqui a gente percebe isso. E o tempo de pico aqui, certo? O tempo de pico, meio que ele se afasta um pouco aqui também nessas outras. O tempo de pico, com o aumento de QC, o tempo de pico ele vai aumentando também. Certo? Então é o seguinte, dito essas características do sinal, essas características, percebe que tem um leque grande de fazer a avaliação do sistema de controle só por essa noção dos polos do sistema, né? Só concluindo aqui, que eu acabei lembrando, aqui é um sistema oscilatório, aqui a gente tem um QC entre 0 e 1, certo? Quando vai aumentando o QC, o sistema vai tendo um amortecimento, bem maior, né? O overshoot dele vai diminuindo. E até chegar a um QC igual a 1. Quando ele chegar a um QC igual a 1, que é a resposta mais rápida, por isso que se chama criticamente amortecida. Que é a resposta que ela não oscila, que é a mais rápida. Que é a mais rápida. E passando de QC maior do que 0, ela é uma resposta que ela não vai oscilar. No entanto, ela vai ficar bem mais lenta para chegar no regime permanente. Essas outras aqui, ela oscila, né? Enquanto maior que QC de 0,8, 0,9, ela vai ficando muito próximo do QC igual a 1, certo? Mas ainda tem uma oscilaçãozinha aqui, tá? Então, por isso que a diferença aqui do amortecimento crítico para sobreamortecida é justamente que o amortecimento crítico está ali no limiar e ela é a resposta mais rápida do que a sobreamortecida. Tranquilo? Voltando aqui para a questão e finalizar essa análise, ele deu o QC 0,6, a gente já sabe que o sistema ele é um sistema oscilante, mas tem um amortecimento, e a frequência 5 radianos por segundo. Então aqui, tendo o QC e o ômega n, a gente tem aqui o tempo de subida, né? Lembrando que vai ser 180 graus menos aquele beta. Sabendo que é o ômega d,
A gente sabe o tempo de subida. Mas como é que a gente encontra o beta? É só você fazer o cosseno, o inverso do cosseno, né? Que aí você vai encontrar o ângulo, o que se é 0,6, aí encontra o ângulo de 53,13. Mas para fazer essa expressão aqui, π menos beta, a gente tem que colocar em radiano. Então a gente transforma o ângulo em radiano. Tem aqui π menos o ângulo em radiano, né? Dividido por 4. Por que 4? Porque é justamente o ômega d. Substitui aqui 5 e o que se é 0,6. Fazendo essa expressão, a gente encontra o ômega 2 igual a 4. Então a gente tem a parte imaginária, né, que é o ômega d aqui. Sabendo se é ômega d, a gente divide esse valor por esse daqui e vai dar um tempo de 0,55 segundos. Sabendo o ômega d, a gente determina o tempo de pico. Esse tempo de pico, ele é a mesma expressão do tempo de subida menos o beta. Então é só pegar o π e dividir por 4. E o tempo ele vai dar 0,78 segundos, que é justamente um pouco depois do tempo de subida. Certo? E o tempo de... Sabendo aqui esse que se ômega n, se a gente multiplicar esses dois aqui, a gente vai achar a parte real do polo, que é justamente 0,6 vezes 5, certo? Que vai dar aqui 30, vai dar 3, certo? 3 aqui é a parte real do polo, que é o que se ômega n. Então, o tempo de assentamento, que é o tempo que a resposta chega no regime permanente, aqui, né, esse tempo aqui que ele chega na resposta do regime permanente, e numa tolerância aí de 5%, a gente tem a definição que é 4 constante de tempo. A constante de tempo é 1 sobre a parte real do polo, né? Então multiplica 4 por sigma, que vai dar 1 sobre sigma, que é o inverso. Então vai ser 4 dividido por 3, ou seja, o tempo de assentamento 1,33 segundos. E o overshoot, que é justamente a gente saber a porcentagem, é só pegar, dividir a parte real pela parte imaginária e multiplicar por π, né? E coloca na exponenciação. Resolvendo isso aqui vai dar 0,94. O overshoot normalmente se dá em porcentagem, vai ser 9,4%. Percebe que a gente tendo essa análise aqui vetorial, a gente consegue ter uma noção bem mais aprimorada de como é que vai se comportar. Porque as questões, ela mexe justamente com isso, com o que se, mudando o que se, que vai se alterar, se vai oscilar mais, se vai ser mais lento, se vai ser mais rápida a resposta, né? Qual é o tempo de regime permanente. Então, a ideia desse vídeo era justamente isso. Ter um embasamento de um sistema de segunda ordem, né? Sabendo a característica do polo por essa expressão aqui, certo? Por essa expressão. Se tiver dificuldade de ver essa expressão, a gente decora essa daqui, que essa daqui praticamente já está gravada na minha mente, e tenta fazer um desenvolvimento rápido na hora da prova. Mas aqui, né, sabendo isso daqui, ou sigma, que é sempre que se ômega n, isso aqui é fácil de assimilar. E o ômega d, lembrando que tem ômega n, dá para fazer essa assimilação também. Então, se a gente já pegar essa parte aqui, então qualquer variável que o problema dê, a gente já consegue fazer o desenvolvimento aqui da dinâmica da resposta de segundo grau, de segunda ordem. Tranquilo? Eu espero que tenha ajudado, certo? Então, o que eu queria passar era justamente isso. Eu vou colocar lá no meu canal. E se puderem curtir, a gente agradece justamente para incentivar a gente a apresentar. Então vai ter mais vídeo aula, né? Então
Eu vejo vocês na próxima.